Oi, oi! Tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou Gabriele Mudrik e recentemente tenho trazido conteúdos aqui para agregar na sua vida, na sua caminhada com Deus. Amados, enquanto eu estava durante essa semana refletindo, o Espírito Santo me conduziu a falar uma parte do meu testemunho e vou tentar fazer uma série de testemunhos, porque a palavra do Senhor Jesus se revelou a mim de uma forma muito poderosa, falando que nós precisamos dar bom testemunho. Que se nós damos bom testemunho daquilo que o Senhor Jesus já fez sobre a nossa vida, aquela unção, ela flui de dentro de nós. Então, o nosso bom testemunho é usado para alcançar pessoas. Quem sabe pessoas que estão perdidas no meio do processo, que estão desacreditadas, pessoas que estão no meio da caminhada, e o nosso testemunho tem o poder de liberar uma palavra, a unção que nós carregamos, que nós já vencemos, os desafios que nós já vencemos, precisam ser testemunhados para que a palavra de Deus gere o nosso bom testemunho, juntamente com o Espírito Santo de Deus, gere transformação sobre a vida dessas pessoas. E que essas pessoas que estão desenganadas, essas pessoas que estão desacreditadas, nós carregamos uma parte, uma porção especial que Deus nos autoriza a liberá-las no mundo espiritual. E como que essa palavra chegou até o meu coração? Através de um louvor que lançou aí, recentemente, se eu não me engano, é a Larissa Pires que louva esse louvor, Resposta de Oração. Este louvor falou demais ao meu coração, juntamente com as palavras que o Espírito Santo já havia ministrando ao meu coração. Um dia eu orei, eu sonhei pensando que seria somente da boca para fora. Mas hoje eu vivo respostas de oração. Hoje eu vivo aquilo que eu orei alguns anos atrás. E amados, isso é muito sério, porque existem pessoas que estão começando a caminhar com o Senhor, que não têm ideia do que Deus ele pode fazer no meio do caminho. Pessoas que não conhecem o poder de Deus, e o nosso testemunho, amados, tem o poder de destravar a vida delas no mundo espiritual. Algumas pessoas me conhecem o meu testemunho, mas muitas pessoas ainda não conhecem. E então o Senhor Jesus começou a falar comigo: filha, libera aquilo que eu já fiz na sua vida. Conforme você libera, eu também libero vida de pessoas, eu alcanço, meu espírito, ele começa a fluir da unção de restauração que eu derramei sobre a tua vida. E eu gostaria de liberar essa palavra, esse testemunho, para que a glória de Deus, o nome de Deus fosse glorificado e que lares sejam alcançados, que pessoas sejam transformadas, que pessoas sejam animadas novamente, que a presença de Deus traga ânimo novamente para algumas pessoas que estão desacreditadas. Por volta de 2021, 2020, foi o meu processo de retornar para a presença de Deus. Foi assim, um processo a qual foi muito difícil, muito doloroso, aonde eu me encontrava assim totalmente desamparada, totalmente sem esperança. Sabe quando você tá vivendo vários cenários na sua vida, aonde você está com áreas totalmente destruídas? Era assim que eu me sentia, passando por uma dificuldade dentro da minha casa, passando por uma dificuldade dentro do meu casamento, com o meu casamento à beira de terminar, com o meu filho ali com 3 anos de idade, mais ou menos, e eu pensando em separar, eu pensando em que era o meu fim, sabe? Aquele cenário totalmente difícil. E para ajudar
Pra piorar, né, um pouquinho, ainda estava passando por uma depressão terrível. Uma depressão onde eu não conseguia levantar da minha cama, não tinha força, não tinha alegria, não tinha paz, não tinha esperança. Eu estava totalmente desenganada dentro de mim mesmo, porque eu olhava para minha vida, olhava para o meu cenário e eu não conseguia enxergar uma novidade de vida. Eu não conseguia enxergar que para mim tinha esperança, que o meu casamento podia ser restaurado, que a minha vida, a minha alegria poderia ser devolvida. Porque, amados, eu sempre fui, para quem me conheceu, para quem me conhece, né, sabe que eu sempre fui uma pessoa muito alegre, que eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona. Então eu sempre fui essa pessoa extrovertida, sempre fui alegre de verdade, sabe? Mas aquele momento, aquela dificuldade que eu estava passando, estava me matando por dentro. E eu estava longe, distante dos caminhos do Senhor. E hoje, para honra e para glória do Senhor Jesus, o Senhor Jesus restaurou a minha vida, restaurou o meu casamento. Mas foi um processo muito difícil, foi um processo de 2 anos, mais ou menos, quase 3 anos, de oração, de busca, sabe, para o Senhor me restaurar, de libertação, processos de se desfazer de velhos hábitos, velhos comportamentos. E então ali totalmente com a minha vida destruída, sem esperança. E eu tinha na época 20, 21 anos mais ou menos. E eu me lembro que essa foi o ponto de decisão. Eu digo assim, foi o ponto em que eu decidi verdadeiramente que eu queria mudar de vida, que eu queria mudar, que eu queria viver algo novo, que eu queria realmente viver para Cristo. Desde a minha infância, a minha mãe, mesmo com um lar totalmente destruído, né, com várias dificuldades, com um lar totalmente estruturado, a minha mãe sempre me ensinou o caminho. Desde pequena, eu me lembro desde muito nova, dos meus 5 anos, a minha mãe levava a gente pra igreja, juntamente com os meus irmãos, e a gente ia pra igreja, sabe? Todos pequenininhos, eu me lembro de baixo de chuva, a minha mãe ia pra igreja, me lembro que ela pegava, a gente morava numa cidade muito quente lá, que era em Morretes, e a gente morava nessa cidade, e ela colocava a gente debaixo de um guarda-sol, assim, bem grandão, sabe? Juntamente com os meus irmãos, e a gente ia pra igreja. Então eu louvava desde pequenininha, minhas irmãs louvavam, minha mãe louvava na igreja, mas naquele lar totalmente desestruturado, sabe? Mas Deus já nos resgatou ali na nossa infância, nos mostrando e nos conduzindo ao caminho que se deve andar. Porque a palavra de Deus vai dizer, ensina o teu filho ao caminho, né? No caminho que se deve andar. Ensina pra ele, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar. Porque uma pessoa que conhece, uma pessoa que tem um encontro com Deus, ela não consegue seguir a sua vida. Ela pode se perder, assim como o filho pródigo, se perder no meio da caminhada, mas ele não vai esquecer. Deus, ele nos marca. Deus, ele nos marca com a tua presença, ao ponto de você sempre se lembrar nos momentos de dificuldades. Por mais que você se afaste, você vai se lembrar que tem um Deus. Você vai se lembrar que você tem um Pai que cuida de você. Então, desde muito nova, mesmo com um lar totalmente estruturado, a minha mãe nos ensinou o caminho. E então, desde muito nova, eu conhecia, eu frequentava igrejas, mas não era uma decisão. Assim, eu me lembro que a partir ali nos meus 11, 12 anos, eu tive um encontro com Deus na igreja, né, onde que a minha mãe congregava, e a gente estava sempre nessa igreja. E nessa igreja, amados, eu tive um encontro com Jesus, com o Espírito Santo de Deus aos meus 12 anos de idade. Eu fui batizada em línguas com o dom do Espírito Santo, com o dom de línguas mesmo, sabe? Quem entende, né, do mundo espiritual sabe o que é ser batizado com o Espírito. E eu digo que ali, aos meus 11, 12 anos, aonde eu fui batizada,
Espírito Santo, eu sei que eu tenho certeza hoje, plena convicção, foi ali que o Senhor me escolheu e me, tipo, selou mesmo, sabe? Ele me marcou ali. E então, mas eu muito nova, vivendo aquela atmosfera, conhecendo o Espírito Santo, fazia jejum, orava. A nossa professora da escolinha, ela me ensinava a jejuar, ela me ensinava a orar, fazer propósito com Deus. E eu me lembro, assim, que desde os meus 12 anos, né, o Senhor já começou a trabalhar. É um lar totalmente desestruturado, onde nós passamos por muitas dificuldades. A minha mãe passou muita dificuldade com a gente, sabe? E isso até os meus 15, até os meus 14 anos, a gente viveu um momento de muita dificuldade, sabe? E naquela época, a gente já sofria por rejeição pela parte paterna, né? O meu pai, ele nunca foi um pai presente, ele sempre foi um pai, assim, difícil, sabe? Um lar totalmente estruturado mesmo, onde isso vai crescendo, que a gente vai acompanhando. E eu mesmo sem saber verdadeiramente, eu sentia, mas eu não tinha discernimento. Eu me lembro que em cultos de crianças, aonde a nossa líder preparava, nessa líder Flávia, eu tenho certeza que ela vai assistir esse vídeo, eu mando um beijo pra ela, porque ela foi muito essencial, muito pontual, assim, pra tudo aquilo que Deus, ele fez desde a minha infância, que veio me acompanhando, sabe? Por isso a importância de levarmos as crianças para o culto, para ter conhecimento, ter experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque na minha infância eu fui marcada pelo Espírito Santo. E eu me lembro que essas feridas, essas rejeições, esses traumas, essas dificuldades que nós passamos desde quando nós, né, antes estávamos no ventre da nossa mãe, isso já nos acompanhava. Essa dor, sabe, esse abandono, essa escassez, essa vida difícil já sempre nos acompanhou desde o ventre da minha mãe. Então, assim, amados, Deus naquela época preparava cultos de criança, de jovens, assim, a gente era criança, assim, sabe? Eu me lembro que com 10, 11 anos, Deus já estava trabalhando ali, eu chorava mesmo, sentia mesmo a presença de Deus, e então passava a orar. E eu me lembro que muitas vezes nesses cultos, na minha infância, onde eu participei, eu me lembro que essa liderança preparada, essa liderança que tinha a vida com Deus, que tinha o Espírito Santo, Deus falava comigo, sabe, amados, que Deus tinha palavra, Deus tinha promessa sobre a minha vida, que Deus queria curar, que Deus tinha me separado desde o ventre, e Deus ia liberando aquelas palavras, sabe? E eu me lembro que a primeira vez que eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus, uma alegria inundou a minha vida, sabe? Uma alegria que eu nunca tinha sentido, uma alegria assim, uma paz que eu nunca tinha sentido. E aquilo marcou a minha vida para que hoje eu pudesse ser alcançada. Mas eu me lembro que nós tivemos que nos mudar por vários problemas, por várias dificuldades que a minha mãe sofria com o meu pai. E ela tava logo se separando, então a gente precisou se mudar pra onde a gente mora hoje, né? Pro bairro aqui, onde a gente mora. E eu me lembro que aos meus 12 anos eu me batizei, tava passando por um discipulado, e eu decidi me batizar. E então me batizei, só que daí a igreja ficava um pouquinho longe, a gente já não tinha condição mesmo de ir, nem para pagar a passagem do ônibus, a gente não tinha nem condição para estar indo. Então, algumas vezes a gente acabava indo, porque os pastores nos davam o dinheiro da passagem, alguns pastores vinham, buscavam a gente, traziam, levava para a igreja, buscava, sabe, trazia embora. E esse ponto foi aonde eu achei que foi muito essencial, que eu acho que eu vejo hoje como se Deus marcando a minha vida para que o novo de Deus, assim, pudesse acontecer.
Só que esse afastamento dessa igreja, onde eu estava sendo discipulada, aonde eu estava conhecendo o Espírito Santo de Deus e verdadeiramente eu queria viver aquilo, sabe? Queria me agarrar àquilo. A gente parou de ir nessa igreja e a gente ficou sem cobertura espiritual. A minha mãe parou de ir na igreja e a gente automaticamente parou de ir também. E nesse intervalo, neste tempo, neste período dos meus 12 anos, eu me mudei de escola. E nessa escola eu comecei a aprender as coisas erradas, que eu não tinha contato, más influências, sabe? E o inimigo foi enxertando, me apresentando o mundo. E eu fui gostando do mundo, sabe? Eu me deslumbrava com as coisas do mundo. E ali naquele momento, naquele período, eu comecei a ir para caminhos errados. E eu me distanciei da presença de Deus. Com bebidas, com narguile. Aí comecei a namorar. Aí comecei a me desviar totalmente deste propósito de Deus que Ele tinha para minha vida, da obra que Ele tinha começado comigo. Quando eu aceitei ao Senhor, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, quando eu fui batizada nas águas, este afastamento, essa falta de contato, de conseguir permanecer na igreja, sabe? Logo depois aquela igreja fechou, os nossos pastores, os pastores que lideravam a gente naquela época, fecharam a igreja também. Então, este momento foi um momento muito difícil, que foi a época onde eu comecei a conhecer. Eu tinha conhecido a presença de Deus, até ali estava buscando debaixo de uma cobertura, mas a partir do momento que eu estava sem uma cobertura espiritual, sem frequentarmos uma igreja aos meus 12 anos, então eu tive esse contato com o mundo. Então, neste contato com o mundo, foi difícil para mim retornar, porque, amados, como eu disse, comecei a namorar, comecei a beber, comecei a fumar, comecei a se preocupar, a me deslumbrar com os prazeres do mundo. O inimigo começou a me apresentar pessoas que me apresentaram para o mundo. Então, ali aos meus 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, foi a fase assim que eu digo que foi crucial para mim, que feridas enormes foram geradas dentro de mim. Então, neste período de 14, 15 anos, eu me relacionei com o meu esposo, que eu estou hoje, né? Mas na época a gente se separou. E na época que a gente se separou, amados, foi a pior fase da minha vida. Porque eu me deparei com a dor da separação, com a destruição, e foi ali que a depressão entrou dentro de mim. Foi ali que a angústia, a tristeza, sabe, tomou conta de mim, e é onde eu piorei demais, assim, é onde eu mudei ao extremo. Eu queria preencher aquela dor, preencher aquele vazio. E, amados, pra vocês terem uma ideia, eu vivi durante meses, eu não me alimentava direito, eu me alimentava a ponto de, assim, não me alimentava a ponto de desmaiar mesmo, sabe? De desmaiar, de não comer, emagreci muito, perdi muito cabelo. Eu perdi a alegria, o brilho nos olhos, o mundo me arrancou tudo aquilo que Deus tinha colocado e plantado dentro de mim. Então, ali no período dos meus 15 anos, 16 anos, que foi a fase da separação, e entrou a depressão. Ali eu queria suprir, mas já com coisas erradas. Ali eu tive contato com drogas, tive contato com bebidas, vivi uma vida totalmente sem alegria, uma vida vazia. Eu lembro que uma amiga me apresentou, falou assim, vamos pra balada, vamos, e ela começou a me apresentar drogas, e eu comecei a suprir um vazio que tava dentro de mim. Comecei a beber demais, eu bebia de segunda a segunda, eu bebia, de segunda a segunda eu eu fumava narguilha, usava drogas durante a semana. E então naquela semana foi a fase mais difícil. Ali foi gerada uma grande depressão dentro de mim, e eu sem o consentimento, sem só me rendendo àquela dor, me rendendo
as trevas que estavam dentro de mim. E eu só queria suprir um vazio. E eu me lembro que a minha mãe, nesta época, ela estava muito firme na igreja. Ela estava assim, orando demais. Foi uma época que ela estava sozinha buscando, sabe? E todos os meus irmãos estávamos afastados da presença de Deus. Somente ela estava orando, somente ela estava buscando. E ela estava intercedendo e orando. Amados, por quantos perigos eu passei, por quantos lugares perigosos, quantas pessoas erradas eu me envolvi. E fui só sujando aquilo que Deus, sabe, sujando a minha imagem, destruindo o plano de Deus que ele tinha pra minha vida, porque eu não queria saber de Deus, entendeu? Eu não queria, eu tava deslumbrada com as coisas do mundo. Então eu fazia coisas assim, amados, sobre drogas, sobre efeito de bebidas, coisas que eu não conseguia fazer, que eu estava sã, mas eu usava a bebida, eu usava a droga pra preencher um vazio que estava dentro da minha alma, que estava dentro de mim. E eu acredito assim que as intercessões da minha mãe, a oração que ela fazia quando a gente saía de madrugada, porque eu saía às 11 horas da noite, a gente saía e a gente voltava às 7 horas da manhã. Então assim, era um período que andava com pessoas perigosas, que andava por caminhos perigosos, usava coisas erradas, mas de vezes de me encontrarem dentro de baladas, assim, desmaiadas mesmo, por causa da bebida, por causa da droga, sabe? Inconsciente daquilo que eu estava fazendo. Porque hoje eu sou uma pessoa, assim, que eu sou intensa. Eu tô na presença de Deus, eu sou muito intensa na presença de Deus. Mas quando eu estava no mundo, o mundo também, eu era muito intensa, eu não ligava pra nada que eu tava fazendo, não fazia as coisas, sabe, amados, e não ligava pra nada, pra minha reputação. Hoje eu me arrependo, hoje eu falo pro Senhor como que eu conseguia fazer as coisas que eu fazia, mas é isso que o mundo ele faz. O mundo ele te cega ao ponto de você perder totalmente a sua identidade. Era algo, amados, que no começo era prazeroso, que no começo trazia uma falsa alegria, e isso é muito real, isso é muito verdade, porque você fica deslumbrado com aquilo. Só que você tá tão vazio que você vai fazendo, você não tá ligando pra nada, você só quer preencher um vazio que é preenchido momentaneamente. E a presença de Deus não, ela te traz plenitude, ela te traz alegria. E então eu cheguei na minha fase dos meus 17, 18 anos, que foi aonde eu e o meu marido, a gente voltou, teve nosso relacionamento, a gente voltou. E a partir daí eu já saí, né, daquele mundão, assim, de vida de balada, de uso de drogas. Bebia ainda, fumava narguilé, mas ainda não queria saber de Deus, não queria saber de conserto. Quando as coisas apertavam muito, 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 muito mesmo, a minha mãe me levava pra igreja. Aí a minha alma gritava, gritava, gritava. E eu lembro que eu colocava um louvor que era Aquieta Minha Alma, que era um louvor, que era uma oração, que eu me lembro que a minha irmã me mandou, e todos os momentos difíceis que eu passava, eu digo assim, que batia aquele desânimo, que batia aquela tristeza, aquela angústia profunda, eu colocava este louvor e eu só chorava sozinha de noite. Mas no outro dia eu tava fazendo tudo de novo, me empanturrando de bebida, me empanturrando de drogas, e eu tava fazendo aquilo, e só que eu sabia que tinha um Deus, entendeu? Mas eu não queria mudança de vida, não queria transformação de vida. Então quando eu reatei o meu namoro, meu relacionamento com meu marido, que a gente tá até hoje junto, né? E lá em 2018, na metade de 2018, quando eu ia completar 18 anos, né, na verdade, eu engravidei do meu filho. E daí, depois disso que eu engravidei, foi aí que eu comecei a buscar a presença de Deus. Fui conhecer o Deus do secreto, porque até então eu conhecia Deus do que as pessoas falavam, eu conhecia Deus que pregavam nas igrejas, mas eu não tinha um encontro verdadeiro com Deus.
Um encontro assim que eu digo de secreto mesmo, de você orar, o Senhor te responder, de você começar a ter essa mudança de mentalidade. E aí eu me lembro que em 2018, 2019, quando eu ganhei meu filho, tava firme na igreja, daí por uma decepção dentro de uma igreja, eu saí dessa igreja, porque nessa igreja o meu marido não ia comigo, né? E eu ia sozinha com meu filho, por eu ser muito nova, recebi alguns apontamentos nessa igreja e aquilo acabou me desanimando e eu acabei saindo novamente da igreja. E depois que eu saí, eu nunca mais fui. Então, entre ali 2019, 2020, lá por 2020, por finalzinho de 2020, eu me lembro que eu tomei uma decisão, já toda arrebentada com a vida, né? Toda, assim, com uma tristeza enorme, sem um propósito pra minha vida. Em 2020, no final de 2020, eu falava com a minha irmã e a gente bebendo, a gente fumando no final de ano, me lembro até hoje. E a gente falou assim, vamos mudar de vida, vamos voltar para Jesus. E daí eu e a Fran pegamos e tava bebendo e fumando, e a gente falou assim, vai ser o último final de ano que a gente vai passar desta forma. Vamos mudar de vida. Aquela inquietação já precisando mudar de vida. E eu vou trazer esse testemunho até aqui, mas vou trazer uma segunda parte, né? Que esse foi como eu tive o meu afastamento, mas eu vou trazer uma parte 2 do meu testemunho, né? E assim, dando continuidade até onde o Senhor Jesus nos permitir. Então, amados, eu queria que vocês entendessem um pouco que pessoas, elas a todo momento estão aprisionadas. Mas quando elas têm um contato com o Senhor, quando nós nos desviamos do caminho, nós temos um lugar aonde nós podemos estar. A palavra do Senhor Jesus vai nos relatar a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele pede ao seu pai a parte da sua herança antes do tempo. E o pai, ele dá o dinheiro da herança. E esse filho sai de casa, vai pro mundo, gasta tudo o que ele tem, né? Desfrui de todas as coisas, desfruta de todas as coisas que o mundo pode proporcionar. Só que a palavra de Deus vai dizer que nessa parábola o dinheiro acaba e o vazio que estava dentro dele começa a vir para fora. E eu fui essa filha que percorreu por lugares aonde, né, não era a vontade do Senhor. Eu, muito nova, estava na casa do Senhor, mas não continuei. Deixei que o mundo me deslumbrasse e fui andar para fora. Eu já achava que não tinha jeito mais. Só que um dia, uma decisão que eu tomei dentro de mim, debaixo de muita dor, de muito vazio, de perca total da identidade que eu tinha em Cristo, porque eu me desmoldei totalmente no padrão deste mundo. Deixei que o mundo entrasse dentro de mim e tirasse todos os valores, tirasse tudo aquilo que Deus havia feito sobre a minha vida. E então a palavra vai dizer que aquele filho, então ele começa a comer comida de porcos, e então ele pensa, na casa do meu pai existe os trabalhadores, eu vou voltar para casa do meu pai com esse pensamento, para trabalhar, para ser servo, quando na verdade ele era filho. Mas o mundo tinha tirado tanto a identidade dele, tinha desonrado, tinha trazido tanto desânimo, tantas dores para dentro dele, que ele não se sentia merecedor de voltar para a casa do seu pai como filho. Mas aquele filho volta para a casa do pai, e o pai então prepara uma festa, dá uma roupa nova, coloca um anel nos seus dedos representando uma nova aliança, nos seus pés coloca uns novos sapatos e faz uma festa, e ele é aceito como filho. Então nós não deixamos de ser filhos, somos nós que nos deslumbramos com este mundo, somos nós que nos abandonamos à presença do Pai, mas Deus, ele ainda tem algo contigo, ele tem algo, assim como ele tem restaurado a minha vida, debaixo de muita dor, debaixo de muito sofrimento, debaixo de depressão, casamento destruído, sem alegria, sem autoestima nenhuma, porque o mundo tinha roubado tudo aquilo que Deus tinha colocado dentro de mim.
tirando toda a alegria, toda a esperança, toda a expectativa de vida. Então aquilo começou a destruir a minha alma, destruir a minha vida. Não somente dentro de mim estava destruído, mas todas as áreas da minha vida estavam em destruição. Mas um dia eu, dentro do meu quarto, debaixo de muita dor, o Espírito Santo me constrangendo, eu clamei ao Senhor. Me lembro que com lágrimas, em lágrimas, ajoelhada dentro do meu quarto, eu clamei ao Senhor. Falei, Deus, se ainda existe uma esperança para mim, se o Senhor ainda tem algo comigo na minha vida, entra agora na minha vida. Me perdoa por ter andado por caminhos que não te agradavam, mas eu não aguento mais viver dessa forma. Então, a partir dali, o Espírito Santo começou a trazer transformação. Foi aonde tudo começou para que hoje eu chegasse até aqui. Então, eu vou deixar a segunda parte para outro dia, mas eu espero que este testemunho ele possa trazer edificação para a tua vida. Que Deus, ele é especialista em transformar. Ele pega os nossos cacos e volta a tornar um vaso novo. O processo não é fácil. Nos deslumbramos com este mundo que nos causam tanta dor, tanta tristeza, destruição. Mas eu quero dizer para você que tem esperança. Deus, ele tem vida para você. Deus, ele não te fez para viver mendigando comida de porcos. Deus, ele não te fez para viver debaixo de dores assim como eu vivia. Escrava da dor, escrava do abandono, escrava de traições, de agressões. Não é isso que Deus tem para você. Você tem uma identidade de filha. Você tem uma identidade de filho. E Deus vai restaurar a tua vida. Se você tomar uma decisão, tem esperança e Deus vai fazer tudo novo sobre a tua vida. Se você decidir que você quer mudança de vida. Porque muitas pessoas querem um antídoto. Vão para Deus, assim como eu fazia, somente quando as coisas apertam. E não querem mudança de vida. E Deus está à procura de pessoas que estão esgotadas, que estão sem esperança, que querem vida, que querem viver verdadeiramente. Deus não te fez para viver em dores, amarrados, em angústia, em tristeza, em dores que te causaram, em rejeições que te causaram. Quem sabe você diz, Gabi, mas você não sabe da minha história, você não sabe o que eu passei na minha infância, você não sabe o que eu passei nos meus relacionamentos, você não sabe, mas eu estou aqui para te dar a minha vida como exemplo. Uma filha que estava perdida, que estava sem esperança, arruinada, todas as áreas da sua vida, debaixo de depressão, debaixo de opressões, debaixo de inúmeras cadeias que o inimigo me aprisionava, mas eu estou aqui para dizer que hoje o Senhor Jesus fez tudo novo na minha vida. E eis que as correntes, eis que as dores que me aprisionavam já não me aprisionam mais. Eis que eu sou livre na presença de Deus. E glória a Deus, porque Ele me alcançou. Glória a Deus, porque hoje eu estou aqui para dar um bom testemunho, dizendo, tem esperança para você também. Aleluia, se você permitir, se você tomar uma decisão de mudar a tua vida, de entregar a tua vida para Cristo, dia após dia, eu não estou dizendo que vai ser fácil, porque é um processo difícil. Mas se você decidir entregar a tua vida para Ele, uma decisão somente é o que Ele precisa, para que Ele possa entrar e transformar toda a sua vida. Este é o testemunho que nós temos para a primeira parte de hoje. Mas eu darei continuidade assim conforme o Senhor Jesus for me inspirando. Que essa palavra chegue ao teu coração de uma forma que traga esperança. Que este testemunho, esse pequeno testemunho, possa te trazer esperanças. E que em nome do Senhor Jesus, tudo novo se fará. Eu quero profetizar que o mesmo Deus que transformou a minha vida, se você abrir o seu coração, é isso que Ele fará sobre a sua vida.
tudo novo. Amados, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar um comentário, não deixe de expressar aqui aquilo que Deus falou com você. Deixe sugestões, as dúvidas de vocês, o que vocês gostariam que eu falasse a respeito daquilo que Deus tem feito, alguma dúvida naquilo que eu puder estar trazendo aqui, eu estarei trazendo. Não deixe de acreditar. Não deixe de ter esperanças, porque Deus ele só precisa de um coração disponível para fazer novas todas as coisas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.